O nosso tema hoje, desmonte estruturas tóxicas em seu lar. E o texto que nós vamos usar como base está no primeiro livro dos Reis, capítulo 21. Eu vou ler com você aqui, para introduzir a nossa conversa, os versículos 1 a 7. Mas depois, você tendo disposição e interesse, vale a pena a leitura de todo o capítulo 21 do primeiro livro dos Reis, que conta essa história toda até o final. Nós vamos ler os versos 1 a 7 para servir de introdução e eu também vou contar alguns pontos dessa história, que é uma história horrorosa, mas que serve para a gente conversar sobre o tema que a gente quer conversar no dia de hoje. Então, os versículos 1 a 7 de 1 Reis 21 dizem assim: Algum tempo depois, houve um incidente envolvendo uma vinha que pertencia a Nabote de Jezreel. A vinha ficava em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe tinha dito a Nabote: Dê-me a sua vinha para eu usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. Em troca, eu lhe darei uma vinha melhor, ou se preferir, eu lhe pagarei, seja qual for o seu valor. Nabote, contudo, respondeu: O Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. Então Acabe foi para casa aborrecido e indignado, porque Nabote de Jezreel lhe dissera: Não te darei a herança dos meus pais. Deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e recusou-se a comer. Sua mulher Jezabel entrou e lhe perguntou: Por que você está tão aborrecido? Por que não come? Ele respondeu: Porque eu disse a Nabote de Jezreel: Venda-me a sua vinha, ou se preferir, eu lhe darei outra vinha em lugar dessa. Mas ele disse: Não te darei minha vinha. Disse-lhe Jezabel, sua mulher: É assim que você age como rei de Israel? Levante-se e coma, anime-se, conseguirei para você a vinha de Nabote de Jezreel. Até aqui, e graças a Deus por essa palavra. Primeiro que o casal mais tenebroso, ou, se preferirmos, o pior casal do mundo, não é o seu cunhado com a sua cunhada, não é, ou com a sua irmã, não é o seu vizinho com a esposa dele, não é o seu patrão e a esposa, ou a sua patroa e o marido. O pior casal do mundo é Acabe e Jezabel. Tanto é assim que, se você depois ler o capítulo 21 inteiro do primeiro livro dos Reis, quando chegarem os versos 25 e 26, você vai ler as seguintes palavras: Nunca existiu ninguém como Acabe, que se vendeu para fazer o que o Senhor reprova, pressionado por sua mulher Jezabel. Ele se comportou da maneira mais detestável possível, indo atrás de ídolos, como faziam os amorreus, que o Senhor tinha expulsado de diante de Israel. Ou seja, na escala da maldade, o Acabe chegou a um degrau menos que demônios. E, obviamente, junto com Jezabel, sua esposa, que, ao que nós podemos ver pelo texto, é ainda um pouco pior do que o próprio Acabe. Porque, diferente de Acabe, ela é de uma coragem, de um ímpeto e de uma maldade que é difícil encontrar correspondente. Então, Acabe e Jezabel formavam um casal horroroso, um casal terrível, o que eu chamo de o pior casal do mundo. E por que eu digo o pior casal do mundo? Porque eles construíram um tipo de relação em que o que havia de pior em um e em outro foi potencializado. Porque é claro que todos nós somos pecadores e maus por natureza. A Bíblia diz isso: não há ninguém bom, nenhuma pessoa sequer. A nossa maldade é intrínseca, é essencial.
por causa do pecado que em nós habita, como a palavra bem nos revela. Mas os relacionamentos podem, em detrimento e apesar da nossa natureza, nos ajudar a melhorarmos como pessoas. Bons relacionamentos fazem isso. Bons relacionamentos nos ajudam a melhorar como pessoas. Só que relacionamentos tóxicos, relacionamentos ruins, promovem e produzem um movimento contrário. Ao invés de nos ajudarem a sermos pessoas melhores, eles nos precipitam nesse lugar em que nós conseguimos ser ainda piores do que somos individualmente. É mais ou menos como nos ensina a psicologia de grupo. Às vezes a pessoa isolada é moral, é ética, é respeitosa, mas em grupo ela se torna uma versão muito mais violenta, muito mais desrespeitosa, muito mais assintosa do que ela é individualmente. O grupo inflama, o grupo empurra para esse lugar onde a pessoa é pior do que normalmente ela é agindo no seu dia a dia e na sua rotina particulares. Um casamento pode fazer isso. O que um grupo faz no imediato, no calor de uma situação, um casamento é capaz de fazer ao longo de um período. Levar uma pessoa ao extremo da amargura, levar uma pessoa ao extremo do rancor, levar uma pessoa ao extremo de suas enfermidades emocionais, levar uma pessoa a surtar, levar uma pessoa à pior versão de si mesma. Isso que nós chamamos de relacionamentos tóxicos. Quando um relacionamento, ao invés de agregar valor e de levar ao crescimento e de incentivar a maturidade, leva exatamente na direção contrária. Infantiliza e extrai de cada um dos cônjuges o que eles têm de pior a oferecer. Foi o que aconteceu com Jezabel e Acabe. Uma combinação bombástica, uma combinação terrível, uma combinação que produziu estrago, efeitos sinistros, confusões e, enfim, o próprio juízo de Deus, porque Deus não poupou, sobretudo, a família de Acabe e de Jezabel, seus filhos, do juízo inevitável, porque a maldade desse casal ultrapassou, extrapolou todos os limites. É muito triste, e é daqui que eu quero partir com você, quando pessoas se associam para o mal, ao invés de se associarem para o que é bom. Eu me lembro que nós cantávamos um hino na igreja, um hino de bênção, que dizia: que tua vida, amigo, seja sempre para o melhor. Essa é uma bênção bonita, essa é uma bênção importante. O bom desejo de que o outro seja uma versão melhor de si mesmo, principalmente a partir do relacionamento comigo. Por isso que Jesus dizia que uma mesma fonte não pode jorrar dois tipos de água. Você não pode abençoar e amaldiçoar ao mesmo tempo. Ou você abençoa ou você amaldiçoa. Você não pode ser uma dupla fonte de coisas tão distintas e diametralmente opostas. A ideia que Jesus está dizendo é: uma pessoa que abençoa, ela sempre abençoa. E uma pessoa que amaldiçoa, ela sempre amaldiçoa. Não dá para jogar um jogo duplo, porque ninguém é capaz disso. Cedo ou tarde as máscaras caem. Então, que a nossa vida seja sempre um incentivo para que as pessoas que convivem conosco melhorem, porque é terrível quando as pessoas em comunhão, em unidade, em relacionamento, interferem uma na vida da outra para que o outro seja uma versão pior de si. É aí que um ambiente tóxico se instaura. É aí que um ambiente tóxico se constitui. Quando duas pessoas entram num círculo vicioso, não virtuoso, vicioso, de empurrarem
uma à outra cada vez mais para baixo, cada vez mais para o mal. Ambiente tóxico é aquele onde você não consegue ser uma versão melhor de si, mas pela força da relação ruim, acaba sendo a pior versão de si. A gente se preocupa muito com os nossos filhos. É muito comum os pais dizerem, filho, não anda com esse menino, porque toda vez que você anda com esse menino, você começa com um comportamento que não é adequado. É muito comum uma esposa dizer para o marido, eu não gostaria mais que você saísse com esse sujeito, porque toda vez que você sai com ele, você exagera, você se comporta de um jeito estranho, você fala coisas que não são legais. É um tipo de relacionamento tóxico. Porque quando você entra num ambiente tóxico, num ambiente que tem um cheiro ruim, por exemplo, ou que tem um gás prejudicial à saúde, aquilo afeta o seu organismo de modo a adoecer você. Emocionalmente é assim também. Relacionamentos tóxicos, à medida em que nós somos expostos a eles, nos adoecem a alma. A ideia aqui é Jezabel adoecia Acabe, Acabe adoecia Jezabel e ambos iam empurrando um ao outro para esse lugar de horrores. Era um ambiente tóxico. E os ambientes tóxicos, eles têm estruturas tóxicas. O ambiente é tóxico porque existem pilares, existem fundamentos de uma toxicidade que, mesmo que você não queira, acabam interferindo para que o comportamento, as ações, os pensamentos sejam ruins. E eu quero olhar para esse texto com você e dizer 5 estruturas tóxicas que Acabe e Jezabel construíram na relação entre eles e que muitas vezes nós construímos nas nossas relações interpessoais e muitos casais constroem na sua relação conjugal e, por consequência, no seu lar e, inclusive, na vida dos seus filhos. Por isso o tema dessa mensagem é desmonte estruturas tóxicas em seu lar, porque elas se constroem muito facilmente e é preciso identificá-las e desmontá-las, desconstruí-las, enfim, destruí-las. E eu também vou dar dicas de como desmontar essas estruturas, tá certo? 5 estruturas tóxicas que nós precisamos desmontar no nosso ambiente conjugal e, consequentemente, familiar. Primeira, a estrutura do consumismo. A estrutura do consumismo. O que eu estou chamando de estrutura do consumismo? Não é o consumo em si. A gente vive consumindo. A gente consome no mercado, a gente consome roupa, a gente consome eletroeletrônicos, eletrodomésticos, a gente consome entretenimento, a gente consome lazer, a gente consome turismo, ultimamente a gente não tem consumido muitas dessas coisas, o que é uma pena, porque muita gente está sofrendo por não poder vender, por não poder negociar, por não poder manter a sua empresa, a sua loja. Estamos vivendo dias muito complicados, esses dias de pandemia. Mas o consumo faz parte da nossa vida. Nós estamos sempre adquirindo e negociando alguma coisa que tem a ver com a nossa administração pessoal, com a nossa rotina, com as nossas necessidades e também com os nossos desejos. O que eu estou chamando de estrutura de consumismo, e consumismo é diferente de consumo. Porque o consumismo, até por essa desinência, por essa construção da palavra, já implica alguma negatividade. Consumismo é a ação que me leva a pretender, pelo consumo, agregar valor à identidade. É isso que eu chamo de consumismo. Consumismo é quando, no ato de consumir, eu estou mais do que adquirindo um produto. Eu estou tentando adquirir algo que agregue valor à minha identidade. Em outras palavras, o consumismo, ele nasce de uma filosofia maligna de que entendo
eu serei o que não sou. Entendo o que não tenho, serei o que não sou. Então o consumismo nasce do desejo de me fazer amado e valorizado, respeitado e superior por estar de posse de objetos que são restritos, que são inacessíveis para os outros, ou pelo menos para a maioria dos outros. Consumismo é essa estratégia adoecida, essa estratégia enferma de tentar, de alguma maneira, preencher o vazio de alma através da aquisição de produtos que não tem nada a ver com a necessidade. Então não tem problema eu viajar, não tem problema eu desfrutar a vida. O Eclesiastes é brilhante em mostrar como desfrutar as coisas boas é uma bênção de Deus. Inclusive o Eclesiastes vai contra um outro extremo dessa questão, que é a avareza. A pessoa não consome nada, ela não gasta nada, ela só junta, mas por razões muito parecidas, por razões que têm a ver com uma identidade adoecida, com uma alma enferma. O Eclesiastes nos ensina que consumir com sabedoria, ter recursos para usar as coisas boas que Deus fez, é uma bênção de Deus. Mas isso não deve levar uma pessoa a tentar preencher o vazio do coração através dessas coisas. O livro do Eclesiastes começa exatamente com essa ressalva, que se for para tentar encontrar uma alegria que não existe de antemão, todas as experiências de acesso serão vazias. Por isso, vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Não é pecado você desfrutar coisas boas, honestamente, dignamente. Pecado é você acreditar que é melhor ou pior que os outros, que é melhor ou pior do que qualquer um, ou que é mais digno de ser amado e valorizado por ter acesso a essas coisas. Porque, como disse Jesus, a vida de um homem não consiste da abundância de bens que ele possui. Então, o consumismo é essa filosofia diabólica que sugere para a pessoa que, em consumindo, ela vai ter acesso a um tipo de felicidade que ela não tem sem o produto, sem o consumo, sem a aquisição. Isso que eu estou chamando de consumismo. Quando você, por ter, acha que é melhor e por não ter, acha que é pior. Por ter, experimenta uma felicidade que não experimenta de outra forma. E por não ter, experimenta uma tristeza. Foi exatamente o que aconteceu com Acabe. O que Acabe viveu foi os efeitos maléficos dessa estrutura do consumismo. Por quê? Porque ele queria consumir uma propriedade. A propriedade de Nabote, vizinho do palácio. Ele queria ter acesso à propriedade de Nabote para fazer uma horta para si. Só que o Nabote tinha uma relação com a propriedade que não era de consumo, era de afeto. Por quê? Porque era herança da família. Então havia histórias ligadas. Tanto isso é importante no enredo, que quando o Acabe conta para Jezabel que o que o Nabote falou para ele, ele omite a questão da herança de família. Por todo o texto, a justificativa do Nabote é: não posso te entregar a herança da minha família. Quando Acabe conta para Jezabel, ele diz apenas o seguinte, que o Nabote disse, versículo 6, deixa eu localizar aqui: não te darei minha vinha, como se fosse uma coisa fria. Então veja o jogo que o Acabe joga aqui. Porque ele está única e exclusivamente desejoso de adquirir algo para satisfazer um capricho. Enquanto o Nabote está movido por valores familiares. Eu não estou dizendo que o Nabote está certo, com a razão, não é isso. O que eu estou dizendo é que eles estão em lugares diferentes nessa linha. E o Acabe, única e exclusivamente, quer se apropriar de algo para ampliar o seu patrimônio, os seus acessos e os seus caprichos. Mas quando o Nabote diz para ele: não vou vender para você, o que acontece? Ele entristece, ele deprime, para a gente usar uma palavra muito nossa,
Porque os sinais de uma quase depressão estão aqui. Ele não quer levantar da cama, ele não quer comer. E ao que tudo indica, passam-se alguns dias, porque a Bíblia só diz que uma pessoa não quer comer quando ela passa alguns dias sem comer. Não é ela não quis almoçar, não é ela não quis jantar. Ela está se recusando a alimentar-se por causa de uma tristeza que se tornou maior do que o impulso de cuidar da própria vida, de cuidar de si mesmo. Então o Acabe desmorona, porque ele não tem um acesso que ele deseja, ele não consegue consumir aquilo que ele almejou. Essa estrutura de consumismo é nociva, porque ela sugere que se você não pode ter o que você quer, você é infeliz. E quando uma pessoa realmente acredita que por não ter o que ela quer, ela é infeliz, ela desmorona. O que ela tem perde a graça, as coisas boas que ela tem, ela não agradece, a murmuração começa a tomar conta, esse desejo de morte. Tem crianças que fazem isso. É muito triste quando uma criança já mostra esses sinais. Se ela não consegue o que ela quer, ela começa a falar que queria morrer, que não ama ninguém, que a vida é uma droga. Veja, como que ela aprendeu isso? Como é que ela descobriu isso? Muitas vezes no relacionamento com pais que são sempre insatisfeitos ou que de alguma maneira demonstram que ter é um sinal de ser melhor. Essa estrutura de consumismo tem acabado com a nossa geração. Porque, vou ser sincero, não há dinheiro que chegue. Quando uma pessoa, como dizem os mais jovens, encana que sem determinados acessos ela não é feliz, não há acesso que lhe traga a felicidade de que ela se ressente por não ter. Como é que você desmonta essa estrutura? A estrutura do consumismo? Investindo numa identidade saudável. Porque as pessoas mais saudáveis que eu conheço são aquelas que, ao invés de serem movidas por aquilo que não têm e desejam, são movidas pela gratidão por aquilo que têm, ainda que almejem outras coisas. Não é pecado você desejar e ambicionar alguns acessos e algumas conquistas. Todo mundo é movido por isso. Pecado é quando você deixa de agradecer o que você já recebeu e acredita que o fato de não ter o acesso ao que deseja, ao invés de ser uma bênção e um cuidado de Deus, é um tipo de ferida que Deus está provocando em você. Porque, como disse o salmista, o Senhor é meu pastor e nada me falta. Esse é o coração de quem não está preso nas amarras do consumismo. Mas quem está não consegue dizer isso, só consegue pensar que Deus é um algoz, que Deus é mau, que Deus não atende nunca, por que Deus não me dá o que eu quero, por que outros têm. E a marca da estrutura de consumismo no coração de uma pessoa é a presença da inveja. Porque a inveja é um sintoma da força dessa estrutura. Porque não só eu sou infeliz por não ter o que eu desejo, como ainda odeio quem tem o que eu queria que fosse meu. Acabe, ele está nessa página do livro. Porque não só ele é infeliz por não ter a propriedade de Nabote para si, como odeia Nabote, a ponto de inflamar o coração de sua mulher contra ele. Porque não tenha dúvida, o Acabe faz isso de propósito. Razão pela qual ele omite a questão da herança na reprodução do que Nabote teria dito para ele aos ouvidos de Jezabel. Então a primeira estrutura que a gente tem que desmontar é a estrutura do consumismo através do fortalecimento de uma identidade saudável, onde quem eu sou independe do que eu tenho. E obviamente, como nós veremos no final da nossa conversa de hoje, só em Deus eu consigo. Segunda estrutura que precisa ser desmontada é a estrutura do vitimismo. Primeira, a estrutura do consumismo e a segunda, a estrutura do vitimismo. Porque o que Acabe faz no texto é um papel de vítima.
E essa é uma estrutura que ocupa fácil o lugar nos nossos lares. Não demora, alguém já está nesse papel, já está atuando nesse papel de vítima. Pode ser o marido, homens são vitimistas de primeira grandeza. Eles são vitimistas quando estão doentes, eles são vitimistas quando a mulher fala de um jeito ríspido, eles são vitimistas quando a mulher pede algo que eles não conseguem dar de imediato, eles são vitimistas quando eles sentem que os filhos saem atrás na corrida da vida em relação a outros garotos, a outras garotas. Homens têm uma tendência ao vitimismo, mas mulheres também conseguem ser bastante vitimistas quando querem. E o que é o vitimismo? O vitimismo é essa postura que sugere que alguém roubou o meu direito de ser feliz. Que alguém se intrometeu no meu caminho e na minha trajetória de realização e felicidade. Que por causa de alguém eu não consigo ser quem eu deveria ser ou quem eu gostaria de ser. Então o que o Acabe está fazendo aqui? Ele está dizendo que o Nabote é o culpado por ele não querer comer. Que o Nabote é o culpado por ele não querer levantar da cama. Que o Nabote é o culpado pela infelicidade dele. Veja, ele é rei de Samaria, rei de Israel. Ele é dono do palácio, ele pode adquirir terras do outro lado do palácio, ele pode adquirir outras terras, ele pode construir um palácio onde ele quiser. Mas agora ele tem uma postura que diz, não fosse Nabote, eu não seria tão infeliz quanto sou. Isso é de uma pequenez de alma, isso é de uma mediocridade, isso é de uma tristeza. Você lidar com uma pessoa que realmente acredita que ela não é quem ela deveria ser por causa da outra. Então é a mulher que não consegue ter um sorriso no rosto porque ela quer que todos saibam que o casamento dela é um inferno. E que ela não é feliz porque ela tem esse marido que ela tem. É o marido que está sempre mal-humorado e explodindo com todo mundo porque ele quer que todos vejam que desgraça que é para ele viver ao lado dessa mulher tão terrível que ele tem. São esses filhos que o tempo todo estão mal-humorados, ressentidos, porque querem que todos vejam como eles não são felizes por terem os pais que têm. São esses pais que vivem com o rosto abatido, reclamando de Deus e do mundo, porque é tão terrível ter os filhos que têm. Isso é vitimismo. Vitimismo é quando você precisa que se compadeçam de você, não por você, mas pelo seu relacionamento com algum outro, ou pela intromissão de algum outro na sua trajetória idealizada. A marca dessa estrutura de vitimismo é o rancor. Se a marca da estrutura de consumismo é a inveja, a marca dessa estrutura de vitimismo é o rancor. Porque gente vitimista é rancorosa. Porque o pensamento básico do vitimista é, não fosse essa pessoa, eu não estava nessa. Não fosse por essa pessoa, eu não era assim. Não fosse por essa pessoa, eu não estava me sentindo assim. É o que o Acabe faz. E ele instaura no seu ambiente familiar uma estrutura de vitimismo que leva os outros a terem o mesmo rancor que ele sem terem a mesma experiência. Esse é o problema do vitimismo. Você sempre leva alguém a odiar alguém sem que essa pessoa tenha motivos próprios para isso. E isso é muito triste. Porque quando você faz uma pessoa odiar outra por causa do seu vitimismo, isso é de uma malignidade que certamente não agrada o coração de Deus. Obviamente não agrada o coração de Deus. Então veja, a estrutura do vitimismo precisa ser desmontada. E como que ela vai ser desmontada? Através do senso de responsabilidade. Ou seja, aquela capacidade que a pessoa autônoma tem de, embora ter sido assaltada pela intromissão do outro, ou ter sido frustrada pela negativa do outro, acreditar e assumir que ela ainda pode ser quem ela deve ser, por trilhar um caminho que é preparado por Deus e que é entre ela e Deus. Entende isso?
O senso de responsabilidade é o que me faz dizer, ok, tentaram me prejudicar, fecharam a porta para mim, mas isso não significa que eu não posso ser quem Deus quer que eu seja, porque quem vai me levar a ser quem eu devo ser é aquele que quer que eu seja exatamente isso, ou seja, é Deus. Então, o mesmo Deus que fortalece a minha identidade é o Deus que me dá esse senso de responsabilidade, porque só eu sou responsável por ser quem Deus quer que eu seja. O único que pode impedir a minha trajetória de ser quem Deus quer que eu seja sou eu mesmo. Nenhum outro pode. Por isso a Bíblia diz, agindo Deus, quem impedirá? O único sou eu. Por quê? Porque Deus não vai me forçar a ser quem eu não quero ser. Ele pode me usar como eu nem desejo ser usado. Como fez com Sansão, como fez com Judas, como fez com Salomão no final da sua vida. Mas ele não vai me forçar a ser quem eu devo ser na presença dele, porque essa é uma escolha, uma decisão minha. Agora, se eu a tomar, ninguém poderá ser contra mim. Por isso, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem os condenará? Quem vitimiza alguém que pertence a Deus? Fale para mim. Por isso que na presença de Deus não há vítimas. Porque não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que o Senhor permita. Então ninguém é vítima quando Deus é o centro de sua existência. A gente desmonta o vitimismo com esse senso de responsabilidade na presença do Senhor. Terceiro, a terceira estrutura que precisa ser desmontada é a estrutura da agressividade. A estrutura da agressividade é uma outra estrutura que se implanta rápido. Por quê? Porque à medida em que eu tenho a estrutura do consumismo, que me impele a buscar o que eu não preciso para ser o que eu acho que não sou, e a estrutura do vitimismo, que começa a me colocar rancor, ou seja, à medida em que inveja e rancor já estão presentes, o terceiro movimento natural desse processo é a agressividade, porque em algum momento eu vou descontar essa frustração em alguém. Seja em quem de direito, seja em quem não tem nada a ver com o pato, como a gente diz no popular, que foi o que a Jezabel fez. Ela descontou em quem ela achou que era o culpado, o Nabote. Toda vez que estruturas ruins estão dominando a nossa vida familiar, alguém vai acabar agredindo alguém. Falta paz, falta moderação, falta mansidão. O que acontece com Acabe? O Acabe é vitimista e ele enche o coração de Jezabel de sentimentos ruins. A Jezabel é impulsiva e é maldosa. O que ela faz? Transforma esses sentimentos em violência contra Nabote. O que ela diz para Acabe? Fique tranquilo, eu vou resolver isso. Como que ela resolve? Que aí é o que nós não lemos no texto. Ela paga pessoas para mentirem a respeito de Nabote numa reunião pública. Quando vocês virem Nabote cercado dos seus pares na cidade, acusem-no de terem blasfemado contra Deus e contra o rei. Ele vai ser condenado ao apedrejamento. E aí a propriedade dele vai ser confiscada pelo palácio. Olha o que a Jezabel estava disposta a fazer por causa daquilo que o Acabe semeou no coração dela. Violência, agressividade. Quando a gente começa a criar estruturas ruins na nossa casa, a agressividade se manifesta. É o marido que grita com a esposa, em alguns casos até agride fisicamente, o que é inaceitável. Pais que agridem seus filhos de forma emocional ou até física, exageradamente. Irmãos que brigam trocando socos, a ponto de seus pais desesperarem. De onde vem essa violência? Desse ambiente que, de tão contaminado por inveja, competitividade, ressentimento, mágoa, acaba em algum momento fazendo com que alguém agrida alguém. E aí, piora. Por quê? Porque o agressor infla o vitimismo do agredido, que acaba
inflando novos sentimentos de violência, seja no próprio agressor ou em quem toma as dores do agredido. E a casa vai se dividindo. Então é o filho que, por causa do vitimismo da mãe, já tem ódio do pai e tem até vontade de que ele morra e, em alguns casos, tem vontade de matá-lo. É a filha que, por causa do vitimismo do pai, tem ódio da mãe e agride a mãe verbalmente, e agride a mãe desobedecendo, e agride a mãe falando coisas terríveis para ela. E assim por diante. É o marido, que é uma história que eu vejo se repetir, que faz uma postura de vítima com a própria mãe, fazendo com que ela, sua mãe, como sogra, destile todo o seu ódio na direção da nora, que é assumida por ela como algoz do filho. É tão comum isso. O cônjuge reclama do outro para o seu próprio pai, para a sua própria mãe, e insufla o pai e a mãe com sentimentos hostis em relação ao cônjuge. E a família vai se agredindo, vai se dividindo, e não são poucas as famílias que acabam vivendo tragédias. Como é que desmonta isso? Com o que eu vou chamar aqui de postura pacificadora. Eu gosto demais quando Jesus diz que bem-aventurados são os pacificadores porque serão chamados filhos de Deus. É lindo quando Jesus fala isso. Por quê? Porque o pacificador é alguém que corta essa rede de agressão e agressividade, que estanca esses sentimentos hostis e de ódio. Porque ele sempre tem uma palavra que abranda, que acalma, que minimiza. Então eu sempre dou um exemplo. A mulher chega em casa, ou o marido chega em casa e encontra a mulher chorando. E ele pergunta, o que foi? E ela diz, minha irmã, eu falei com ela, ela falou horrores, ela me ofendeu, ela me disse coisas, eu estou triste. Se esse marido é um pacificador, ele vai dizer, meu bem, não fica assim, vem cá, deita no meu colo, deixa eu cuidar de você, tenta não ficar com ódio da sua irmã, você sabe que ela é uma pessoa difícil, ela precisa de Deus, é por isso que a gente tem orado por ela, porque ela precisa de um encontro com o Senhor, ela não tem o que a gente tem. Ou seja, esse marido diminui os sentimentos ruins da esposa em relação à irmã. Mas se esse marido não é pacificador, ou seja, marido normal, maridão comum aí, o boizão que tem em casa, o que ele vai falar? Eu não sei por que você ainda fala com a sua irmã. Eu não sei por que você ainda dá trela para ela. Eu vou falar, se eu encontro ela, é capaz de eu meter a mão na cara dela. Ou seja, a esposa que já tinha um problema, agora tem dois. Porque esse marido não é pacificador, ele é um incendiário, ele coloca lenha numa fogueira que nem era para estar acesa. Postura pacificadora é a ação do Espírito Santo. Então veja, na estrutura do consumo, inveja. Na estrutura do vitimismo, rancor. Na estrutura da agressividade, ódio. Olha como as estruturas tem que desmontar. Com identidade saudável, senso de responsabilidade, postura pacificadora. Quarto, a estrutura do maquiavelismo. O que é maquiavelismo? Vem do livro de Maquiavel, O Príncipe, que no fundo é um livro que ensina você a vencer os seus adversários através de estratagemas ardilosos. Estou resumindo de forma muito simplista e talvez até um pouco injusta. Mas, por causa do livro O Príncipe de Maquiavel, nós cunhamos o termo maquiavelismo, que é um termo para designar aquele jeito de lidar com as coisas ardiloso, enganoso, onde você chega ao objetivo de forma indireta, sutil, com mentira, com manipulação, entendeu? Uma pessoa maquiavélica é uma pessoa que manipula as outras, manipula a verdade, e toda manipulação da verdade é uma mentira, para chegar aos seus objetivos, que é o que a Jezabel faz. Como é que ela consegue a vinha para o Acabe?
Ela não tem postura pacificadora, ela não diz, olha, Acabe, se for para essa vinha ser sua, Deus vai te dar. Pode ser que o Nabote pense melhor e volte atrás, pode ser que um dia ele queira se livrar da vinha, hoje ele ainda está um pouco ligado às questões familiares, mas pode ser que uma hora, faz uma proposta, diga um valor, de repente, veja, ela podia ter sido, mas não, ela fala, eu vou dar um jeito. E qual jeito ela dá? Paga um para mentir, cria um plano, uma estratégia. São essas ações indiretas que enchem o nosso lar de desconfiança. O que acontece? Quando você tem estrutura de maquiavelismo numa casa, a mulher não joga limpo com o marido, ela fica tentando manipular o marido para chegar onde ela quer. Aí ela insufla um filho, ela coloca o outro, ela fala com uma vizinha, ela mexe com a mãe dele, ela vai armando até conseguir o que ela quer. E quando ela consegue, e ela é flagrada tendo feito o que ela fez, ela gera no coração do outro uma tristeza. Por quê? Porque o outro se sente usado, o outro se sente enganado. Então a marca do maquiavelismo é a mentira. A marca do maquiavelismo é o engano. Então é uma casa onde todo mundo desconfia de todo mundo. Não há leveza de alma, não há transparência. Como é que você desmonta a estrutura maquiavélica dentro de uma casa? Compromisso com a verdade. Verdade dos sentimentos. A verdade dos pensamentos. Não quer dizer tudo o que se pensa, mas quando dizer algo que realmente coincida com o que se pensa. Não fazer insinuações maldosas, não usar de mentiras estratégicas, não dissimular, não ocultar de forma maquiavélica as informações que dizem respeito a todos. Isso que não pode acontecer dentro de uma casa. O compromisso tem que ser com a verdade. Não pode ter meias verdades. O marido não pode ter vida dupla. A esposa não pode ter caso extraconjugal, como o marido também não pode. Os filhos não podem ter coisas acontecendo na sua vida que vão trazer estrago para a sua família, porque as famílias desmoronam onde existe a mentira. Tem que ter compromisso com a verdade para desmontar a estrutura maquiavélica, porque toda mentira serve a um projeto. Claro, existe a mentira patológica, que a pessoa mente porque ela criou um hábito de mentir. Às vezes até a mentira é desnecessária. Mas isso é outra coisa. O maquiavelismo é a mentira instrumental, é a mentira que tem objetivo, é a mentira que atende um projeto secreto. É a mentira dos governos, é a mentira dos poderosos. O maquiavelismo é uma coisa típica do poderoso, porque ele usa o que ele tem para o seu benefício sem que ele admita que está fazendo isso. É muito triste quando isso toma conta de uma casa. Maridos manipulam a esposa e a esposa adoece emocionalmente. Esposas manipulam sua família e a família adoece emocionalmente. É muito triste. A mentira é uma desgraça. Por isso Jesus disse que a mentira nos faz filhos do diabo. A rede social é um câncer nesse aspecto, porque quem gosta do maquiavelismo usa a mentira na rede social para produzir o resultado que quer. Eu quero defender a minha ideologia, então eu vou mentir sobre isso para que a minha ideologia se fortaleça. Isso é maquiavelismo. Eu vou dar uma fake news para que as pessoas que me seguem possam curtir a minha página e me acompanhar e achar que eu tenho uma teoria de conspiração que eu não... Veja, toda vez que eu sei que o que eu estou compartilhando não é verdadeiro, ou não é uma expressão total da verdade, porque do jeito que eu estou fazendo, eu terei um benefício na sequência, isso é maquiavelismo e isso é pecado. E por último, para terminar, porque eu já estou estourando o meu horário, eu não quero também cansar você, eu tenho vontade de fazer lives de 45 minutos, mas já estão há 1 hora falando aqui, eu vou terminar com a última estrutura que a gente precisa desmontar, que é a estrutura da incredulidade. Quando finalmente a gente não consegue nem mesmo reconhecer Deus na nossa vida.
que foi o que Jezabel mostrou e Acabe mostrou, a ponto de Deus pesar a mão sobre eles. Eles foram incapazes de pensar, vamos orar sobre isso? Eles foram incapazes de pensar, se Deus quiser que a vinha seja nossa, ela será. Eles foram incapazes de pensar, por que eu preciso de uma horta se eu tenho um Deus que tem abençoado os campos? Veja, em toda essa história sórdida, o que mais faltou foi Deus. Foi fé em Deus, foi temor de Deus. Como é que você desconstrói, desmonta a estrutura da incredulidade? Intimidade com Deus, relacionamento com Deus, para adquirir confiança em Deus e para permitir que Deus faça parte da vida comum. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua atenção, que Deus abençoe a todos. Tchau.